Se algo extremamente bom acontece do nada com o indivíduo, ele tende a entender que isso é uma questão de merecimento. Tá? Ele não sabe por quê, tá? Mas ele diz, né, que foi por merecimento. Né? Ou ele entende, ou ele assume, né, essa ideia do merecimento. Ele mereceu ter aquilo de bom, do nada. Ao contrário, ou seja, quando algo de extremamente ruim, né, acontece do nada com esse mesmo indivíduo, e a ideia de, olha, isso é uma reação de uma vida passada, né, que te alcançou, né, nessa encarnação atual. Esse mesmo indivíduo ele tende a negar isso, né, dizendo que não lembra, tá? Logo não se sente merecedor daquilo. Vamos entender essa conveniência. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromilá Direloni. Essa nossa história começa no livre-arbítrio. Livre-arbítrio que originalmente precisa ser entendido, deve ser entendido, tá? Como um lugar onde você precisa escolher entre aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Tá? Livre-arbítrio é isso. Tá? Mas o que se tornou o livre-arbítrio? Né? A ideia foi aculturada, né? E livre-arbítrio se tornou um lugar onde o indivíduo acredita que pode escolher entre aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer. Tá? Essa história começa aí. Tá? E você precisa ficar atento a partir de agora com o termo precisar. Tá? Porque a ideia de causa, né, e efeito, né, que é o segundo passo que nós damos aí para entender esse processo, aparece com força, né, e como eu já disse no vídeo lá sobre o tal do juízo final, né, que é a ideia do juízo final elimina a ideia do livre-arbítrio. Tá? E é um negócio confuso, né? Porque o juízo final pressupõe, tá, que eu, você, qualquer um, pode sair pelo mundo aí fazendo o que bem entende, tá? Sem nenhum tipo de preocupação, né, com uma reação imediata. Tá? Ou seja, o princípio sugere que é cumulativo. Tá? Você sai por aí, né, eu, você, qualquer um, podemos sair por aí pelo mundo fazendo o que bem entendermos, né, sem nenhuma preocupação com reação. Não vai haver reação, tá? Porque tudo isso, né, vai ser acumulado para lá num tal juízo final. Essa coisa vai ser julgada. E aí sim, tá, você vai sofrer as sanções, tá, das suas ações. Isso é o que o princípio sugere. Tá? Só que na prática a gente não vê isso. Nosso dia a dia, tá? Na história da humanidade, a gente não vê isso acontecendo. Tá? Até porque juízo final pressupõe a ideia de que o indivíduo morreu, tá? E não teve esse que voltou para falar, né,
olha, tem sim lá um juízo final, não teve esse, né? Então a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente tem, né? E o que a gente tem é, bateu, levou. Simples assim. Causa e efeito. Tá? O mundo real, desde que o mundo é mundo, mostra isso pra gente, né? E aí entra a seguinte questão, ou a gente funciona, tá? Com base naquilo que nós estamos experimentando efetivamente, ou trabalhamos aí com essa hipótese, né, de lá no final, né, um juiz chegar e dizer que, olha, na ponta do lápis, sua vida inteira ali, ele faz um cálculo, né, e diz se você sobe ou você desce. É meio fantasioso isso, né? Eu prefiro a primeira opção, né? É aquilo que acontece de fato, né? Ampliando um pouco mais essa ideia do causa e efeito, tá? Nós chegamos num outro fator de conveniência, como mencionado aí no início do vídeo. E esse fator de conveniência diz o seguinte, tá? Nos mostra, né, o seguinte: existem duas coisas, tá, que atravessam o espaço-tempo. Uma delas é o amor. Tá? Todo mundo acredita no amor de outra vida, porque é bom. Tá? Então isso todo mundo aceita, né? Ainda que não seja, ainda que seja um falso positivo. E eu não estou dizendo que não existe. Tá? Eu tenho certeza de que isso existe. Tá? Mas aí aparece o fator conveniência de novo, né? Porque se o amor, tá, ele atravessa o espaço e o tempo e atinge o indivíduo, né, na encarnação atual dele, outras coisas também, tá? E a gente tem que ficar atento aí com o seguinte termo, tá? A armadilha do espaço-tempo. A armadilha do espaço-tempo pressupõe o seguinte: os Ajogun, tá, eles têm capacidade de manipular isso, tá? Essa ideia do espaço-tempo. Manipular no sentido de o indivíduo, né, que promoveu uma ação ruim, e que não sofre uma sanção imediata, ele acaba por pensar, né, ele se autossugere, né, de que aquilo não foi tão ruim assim, tá? Ou se foi, como não teve nenhum tipo de reação imediata, tá tudo tranquilo. Ele de alguma forma ou de alguma maneira ele consegue burlar isso, tá? Ele tem a preferência de alguém lá em cima, tá? Protegido, abençoado, essas coisas. E por outro lado, né, esse mesmo Ajogun, tá, ele também manipula aí a alguém que promoveu uma ação boa, tá? E uma ação e uma reação a essa ação boa cai nessa história do espaço-tempo e o indivíduo se sente preterido, né? Tipo, olha só, aquele indivíduo lá só vive fazendo besteira e vive sendo agraciado pelas besteiras que ele está fazendo. Eu aqui, né, sempre ali procurando seguir aquilo que é honesto, lícito e honrado, né, sempre passando por problemas, né? Ou seja, conversa fiada, esse negócio de quem planta colhe. Olha lá o indivíduo lá. Tá? Só que isso é uma armadilha. Tá? Isso é uma armadilha. E um monte de gente cai nela. Tá? E é aí, né, é justamente aí, nesse princípio, tá, onde nós temos aí uma instrução vinda de um outro sistema de crença religiosa, que diz o seguinte, né, faça o bem pelo bem. E esse faça o bem pelo bem, ele significa o seguinte, olha só, faça e não espere nada em troca. Não que você não vai receber nada em troca, tá? A ideia não é essa. Porque se existe uma ação, vai haver uma reação. Não tenha dúvidas com relação a isso.
Tá? Então, se você promover uma ação boa, você vai ter uma ação boa de volta. Isso aí não é a questão aqui. A questão aqui e nessa recomendação, faça o bem pelo bem, que significa não espere nada em troca, né? Esse não espere nada em troca é um antídoto psicoemocional, tá? Psicoemocional, tá? Para você não entrar nessa armadilha do espaço-tempo. Tá? E aí a gente chega aí na cereja do bolo, que é o tema do vídeo, que fala de karma e dharma. Olha, nunca foi tão fácil entender isso, tá? Essa história de karma e dharma. Tá? Essencialmente é o seguinte, né? Se para toda ação existe uma reação, tá? Existe um nome que foi dado a isso. Tá? Então, para uma reação, para uma ação ruim, uma reação ruim, o nome disso é karma. Né? Para uma ação boa, uma reação boa, o nome disso é dharma. Tá? Mas tem um princípio, né, que todo mundo que fala sobre o tema esquece ou ignora, né, de mencionar, é o termo chamado Tikkun. Tá? É um tripé, na verdade, não é só karma e dharma. Tem o Tikkun. Esse Tikkun, tá, é um princípio que diz o seguinte, né, tenha certeza, tá, de que toda ação promovida, tá, vai ter uma reação. E essa reação, seja ela qual for, você merece. Tá? É necessário que aconteça. Tá? É preciso, né, que aconteça isso. Tá? Então você não deve se envaidecer se uma reação boa acontecer. Você não tem que se sentir agraciado, protegido, nada disso. Né? Afinal de contas, foi você que promoveu a ação boa. Né? Logo, a reação que vem é proporcional, tá, àquilo que você fez. Então não tem nada de graça aí não. Você não está levando nada de graça. Então não se sinta com o ego inflado de que você é melhor, porque não é. Tá? E ao contrário diz o seguinte, olha, não se sinta desmerecido ou preterido, tá? ou amaldiçoado, né, no sentido pior do termo, porque isso foi você que plantou. E se você plantou, você vai ter que colher. Né? Então esse termo Tikkun, tá, ele pressupõe, né, para além dessa ideia de olha, é certo que a coisa vai acontecer, não importa quando, tá? Ele pressupõe aí a ideia de fé. Né? Eu acho que é o termo que mais se aproxima da ideia de fé como ela é divulgada por aí. Né? Porque o termo fé, como eu já falei no outro vídeo, tem a ver com uma deusa grega, né? A deusa dos acordos. Né? É uma deusa que era evocada quando duas partes faziam um acordo e para que o acordo fosse cumprido, eles faziam esse acordo diante dessa deusa. Né? Fé é isso. Tá? Mas a fé, como ela é expressada aí no mundo, está mais para o Tikkun, tá, do que essencialmente para a fé lá dos romanos. Tá? E com base, né, nessa certeza, tá, que aí a gente já sai de confiança para certeza. Eu tenho certeza, tá, de que aquilo que vai acontecer eu mereço, né, seja isso bom ou seja isso ruim, eu mereço e vou aprender com isso, né, e eu mereço porque fui eu que promovi. Tá? Ela meio que inibe, né, que você de alguma maneira estrague, né, uma reação boa ou piore uma reação ruim. Tá? Como é que o indivíduo estraga uma ação boa achando que ele é melhor? Tá? Que ele é abençoado, que ele é isso, aquilo outro. Tá? Se
ampliando o senso de autoimportância, né? Ele pode estragar essa ação boa que ele promoveu, né? Ele está recebendo aqui agora o retorno disso, né? E a ação ruim, né, ela pode piorar quando o indivíduo reage a ela, tá? Reage. Se está acontecendo, tá? É porque é necessário, tá? Que esteja acontecendo para você aprender com isso, tá? E isso nos leva aí trazendo isso para a prática, né, do nosso sistema de crenças, né, aquela história de oráculo, ebó, oferenda. Isso esclarece muito, né, acerca de muitas coisas que são feitas com a promessa de que, olha, isso aqui reverte, tá? Não reverte, tá? Ó, uma ação ruim foi prevista e isso aqui reverte essa ação, tá? Não reverte, tá? O máximo que pode acontecer, né, é minimizar o impacto. O máximo, tá? Então não caia nessas promessas, né? Porque é como eu já disse no outro vídeo, tá? Essa ideia, esse peixe podre vendido com essa história de vai reverter, que a entidade XYZ vai entrar lá e vai reverter porque você está dando um presente, tá? Ela, além de colocar essa entidade como alguém que funciona à base de troca, tá? Ela fere um monte de princípios naturais, tá? Que não deixam de funcionar, né? Fere um conceito, né? Porque a prática, né, aquele princípio vai continuar funcionando, né? Então você pode até inibir a ação aqui, tá? Mas isso lá na frente vai te pegar, e vai te pegar de maneira maior. A reação que eu estou falando aí do indivíduo, né, que ele reage, né, pode piorar, e piora. Tá? Então é necessário muita atenção com isso, tá? Eu tenho visto muitos vídeos aí de pessoas falando sobre esse negócio de karma e dharma e tentando traduzir isso, né, de maneiras estranhas, porque o indivíduo ele não está traduzindo, na verdade, né? Ele está mudando a posição de termos, né, para dizer que aquilo está dentro da cultura dele, inserido de alguma maneira, e na cultura dele isso funciona de maneira diferente. Só que não funciona. Princípio universal, né? Funciona igual para todo mundo. Tá? Perdão. Uma outra questão aqui importante, tá, é observar que aqui foi falado de livre-arbítrio, aqui foi falado de karma, dharma, aqui foi falado de ação e reação, aqui foi falado de fazer o bem pelo bem. São 4 princípios, né, que nós aprendemos vindo de outras culturas, tá? Isso materializa muito bem, tá, não só o conceito de Ifá, né, mas aquilo que Ifá chama a atenção no Odu Obedi, tá? Ifá diz em Obedi que ele não é o remédio para todos os males. O conhecimento está espalhado no mundo, tá? E que acaba por mostrar o erro, tá, de outras culturas que têm preconceito com a nossa, onde temos coisas a ensinar, né? E eles dizem que não tem, que tudo que eles têm basta, é suficiente, tá? Que funcionamos sob o termo superstição, somos supersticiosos, né? Então eles simplesmente ignoram, né, o que temos a dizer. Tá? E ele aparece dizendo exatamente o seguinte, exatamente o contrário, né? No sentido de, olha só, não faça como eles fazem. Tá? Nós aqui temos um monte de coisas legais, um monte de coisas boas, né, para manter para fazer com que o princípio chamado harmonia seja pleno, tá? Mas nós não temos tudo aqui, porque parte foi o vizinho ali que viu. Então ouça o vizinho, né? Ouça o vizinho, traga o conceito, né? Encaixa aqui, tá? Deu liga, né? É isso aí que vai acontecer. É assim que vai funcionar,
tá? Porque você não é melhor do que ele não é melhor do que você, né? Se ele acha que é melhor do que você, azar o dele, né? Não entra nessa burrice de achar que é melhor do que ele. Não tenta combater uma idiotice com uma idiotice, tá? Então fica ligado aí, fica esperto, né, com essas interações, né, interações culturais, tá? Porque, como eu venho dizendo aí já há algum tempo, né, cultura, né, não é algo intrinsecamente bom, tá? Mas também não é algo intrinsecamente ruim. Todo mundo tem seus prós e seus contras, né? Então a gente precisa ser crítico, tá? Ser crítico e absorver ali, né, sermos críticos com nós mesmos, né? Temos discernimento com nós mesmos, né? E entender que certas práticas nossas, olha só, isso aí não funciona, né? Eu não sei quem trouxe não, mas isso aí não funciona, tá? E ser crítico também, né, com a coisa do vizinho, né? Porque lá tem coisa ruim, mas também tem coisa boa, tá? Então você identificou o que é ruim, deixa lá, fica lá, pega o que é bom, tá? E Fá funciona assim. A ideia de harmonia, né, materializa aí. Beleza? Até a próxima.